Se a vaca espia, ela sai correndo. Ah, toma. Ah! Mira o bicho raivoso. Olha quem quer fazer participação especial no vídeo da mamãe. Fala assim, oi pessoal! Oi pessoal! Dá oi pessoal! Falei, sou a Lili! Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como foi o meu final de semana na fazenda. A gente foi pra lá pra poder fazer pamonha, curau e gente, foi um final de semana maravilhoso e eu vim compartilhar tudo com vocês. Espero que vocês gostem, mas antes não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e também de deixar um comentário aqui embaixo pra eu saber o que você achou aí, se você está gostando dos vídeos aqui do canal. Então bora! Eu e o Thiago começamos o dia conversando com os bichinhos, como eu mostrei pra vocês ali no começo do vídeo. Eu não sei se vocês vão conseguir ter dimensão do quão lindo estava esse dia. Gente, tava assim, um dia propício, sabe? Gostoso pra fazer o que a gente ia fazer. Aí a gente já tinha descido pro riozinho, porque a fazenda, ela tem duas partes da sede. Tem a parte do rio e tem a parte da casa, né? Aí a gente tinha descido pro rio pra conseguir fazer as pamonhas. Aí elas já estavam... separando, né, o milho, o que era para fazer curau, o que era para fazer pamonha salgada e o que era para fazer a pamonha de doce. Mostrei aí mais ou menos para vocês o que vai em cada pamonha. Não sei falar para vocês as quantidades, porque a minha mãe, gente, ela faz tudo no olho. Ela não tem medida para nada e ficaria até difícil de medida, porque como elas fizeram nessa vasilhona, a gente não sabia exatamente quanto de milho que tinha aí. Então a minha mãe foi fazendo no olho pra até dar o ponto, né, que ela faz pamonha há muitos e muitos e muitos anos já, então ela sabe qual é o ponto. Então ela começou colocando ali a gordura quente, aí depois na pamonha de sal foi feita o recheio de calabresa, carne moída e bacon. Então fritou tudo muito bem ali na panela e depois jogou aí dentro pra misturar. E eu sou assim... especialista em falar, porque eu amo comer pamonha. E, gente, essa pamonha ficou tão boa, mas tão boa, que eu não sei explicar pra vocês o quão gostosa estava. Assim, se deixasse, eu comia como se não houvesse amanhã, como se o milho do mundo fosse acabar. Aí a minha mãe veio misturando tudo e chegou a hora de colocar o sal. O sal, a mesma coisa, não tem uma quantidade certa pra eu poder falar pra vocês. É tanto, mas aí a gente foi fazendo e provando, até chegar num ponto que a minha mãe falasse, está gostoso, é isso, e aí parou de colocar o sal. Mas olha como que a massa, ela já muda de textura. No começo, quando eu mostrei pra vocês, ela tava bem aguada em cima, assim, sabe? Aí conforme você vai mexendo, ela vai encorpando. Aí essa daí era de doce, que foi só a gordura, e aí agora coloco o açúcar, e também foi colocado uma pitadinha de sal, segundo a minha mãe, pra tirar a acidez do milho. Não entendo nada, não sei fazer pamonha. Ela faz, fica uma delícia. Aí a minha mãe estava fazendo pamonha e dançando, porque esse é o estilo dela. Eu falo que eu tenho uma mãe trombadinha, ela dá risada. E aí, gente, ela estava mostrando pra vocês como fazer pamonha e ser feliz. Pegou ela o copo da Stanley e colocou a garrafinha de cerveja pra tomar cerveja no canudinho. Não, gente, é mole uma coisa dessa? Sério, gente, eu amo minha mãe, ela é uma pessoa extremamente divertida. Olha isso. Não, sem condições. E aí ela ficou o dia inteiro tomando cerveja de garrafinha no copo Stanley pra não esquentar no canudinho. Eu nunca vi isso na minha vida, alguém tomar cerveja de canudo, mas tudo bem. Depois ela já tava bebendo Campari com suco de laranja. Aí o suco de laranja tava congelado e vai colocando Campari por cima. Eu estou aí fazendo a pamonha, a gente tava fazendo em 4. Eu montava os copinhos, eu tava fazendo a pamonha de doce, então eu montava os copinhos, aí a minha parceira enchia o copinho, depois eu pegava mais uma palha pra poder fechar, ó, vou mostrar pra vocês mais ou menos como a gente tava fazendo. Eu fazia o copinho, ela enchia, aí ela pegava, colocava a goiabada e o queijo, e aí eu já ficava pronta ali com outra palha pra fechar o copinho da pamonha. E aí depois ela vinha com a borrachinha, aquelas borrachinhas de dinheiro mesmo, e aí ela fechava a pamonha, digamos assim, por completo. E aí depois, quando já tinha uma quantidade boa, colocava pra cozinhar. Pra cozinhar a pamonha, a água tem que estar fervendo, tá bom? Tem que estar fervendo, senão o que que acontece? A palha fica mole e aí acaba que
sai todo o líquido da pamonha antes dela cozinhar, então tem que estar fervendo. Aí o Thiago tava fazendo alguns takes pra vocês, porque ele era o nosso videomaker, eu falei pra ele, preciso de um vídeo, me ajude a fazer o vídeo, então ele ficou responsável por filmar tudo pra vocês. Aí, como eu falei, a água já tava fervendo, ó, coloca com a água fervendo as pamonhas ali dentro e coloca várias, aí cada panela era uma pamonha. A pamonha de sal ficava numa panela e a pamonha de doce ficava em outra panela. Não mistura as duas pamonhas, tá bom? E a gente estava fazendo tudo isso no fogão a lenha. Pensa num lugar gostoso e num dia gostoso que a gente teve. Olha isso, gente. Não, sem condições. Parece que deu bastante pamonha, mas a gente tava em muitas pessoas, então acabou que nem foi tanta pamonha assim. E essa parte do vídeo é muito engraçada, porque o Thiago foi tentar fazer uma pamonha. Gente, ele nunca fez uma pamonha na vida, ele não sabia nem por onde começar. E aí ele fez o copinho, aí ele segurou, e não, prestem atenção, ele vai colocando tanta massa dentro do copinho que simplesmente começa a transbordar tudo, aí o recheio fica ali nadando e ainda como se não fosse o suficiente, ele ainda vai colocando mais massa. Olha isso, que meleca que ele foi fazendo. Aí a parceira dele também tava ajudando ele a colocar a palha ali. E, gente, ele esmagou a pamonha por completo. Não, sem condições. Foi um dia muito divertido, a gente se divertiu muito nesse dia. Como eu falei pra vocês no começo, tem a parte da sede e tem essa parte do riozinho aí na fazenda. Então, nessa parte do riozinho, tem uma parte, é como se fosse uma casinha coberta assim também. Então, a gente não tava fazendo a pamonha no relento nem nada. E aí, do lado, tem um rio. E aí, gente, é um rio bem rasinho assim, na verdade, sabe? E aí a gente fica sentada nas pedras ali, tomando banho de rio. Pensa num lugar maravilhoso, assim, muito, muito, muito gostoso. Aí depois eu estava fazendo um brinde com a minha mãe, com a única coisa que eu posso tomar, que é a água. E o Thiago já estava mexendo o curau nessa hora, já estava de noite. E ele estava aí na empolgação máxima, ele e a minha mãe, os dois estavam revezando pra ver quem mexia o curau. E aí estavam os dois aí, porque o curau, gente, não pode parar de mexer, ainda mais quando é no fogão a lenha, porque não tem como você medir ali a quantidade de fogo. Então, se você deixar ele parado, ele queima e aí você estraga tudo. Aí tava os dois na maior empolgação aí, eles estavam se revezando e a minha mãe mais uma vez mostrando que ela ainda estava bebendo a cerveja de garrafinha dela dentro do copo Stanley, gente, de canudinho. Não, isso pra mim foi o melhor. Já estávamos em um outro dia aí, já era no domingo. E eu vim mostrar pra vocês um pouco do riozinho. Tá vendo como o riozinho, ele é bem rasinho? Ali mostrou que tava pegando, nem no meu joelho tava, a água. Então é bem rasinho, aí eu tava contando com a ajuda do Thiago, porque dentro desses riozinhos tem muita pedra no fundo, né? Então ele foi me guiando, digamos assim, pra não correr o risco de eu escorregar e cair, porque, né, perigoso. Então, ele foi me ajudando ali. E aí, gente, a gente foi pra sede da casa pra jogar sinuca, porque lá tem a mesa de sinuca. E fala sério. Não, fala sério. Parecia profissional. Isso aí foi o suco da cagada. Porque exatamente na hora que eu postei pra vocês, que eu tava gravando pra vocês, eu fui lá e fiz uma bola dessa espetacular. E aí eu deixei algumas fotinhas de como foi o nosso dia para vocês verem como foi legal. Tiramos várias fotos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo!